Queridos, essa noite eu tenho uma palavra mais breve e muito direta. Nós temos caminhado desde ontem à noite, caminhando um pouco sobre o ser discípulo, sobre viver como um discípulo, sobre caminhar com intencionalidade através da evangelização discipuladora, mas a busca também de intimidade, a busca de ter realmente uma sensibilidade para estar debaixo da direção do Senhor. E o que Deus colocou no meu coração para essa noite, eu compartilhando com o pastor Abraão, e alinhando com ele, falei, Deus tem colocado no meu coração algo que nós não poderíamos sair desse retiro sem dar uma oportunidade de nós fazermos uma avaliação do nosso coração. Porque se nós somos discípulos, estamos gerando os discípulos, estamos caminhando como discípulos, e vamos realmente fazer discípulos, uma coisa que nós precisamos é estar plenamente curados, sarados de todas as marcas que de repente impactam a nossa vivência, a nossa cosmovisão. Todos nós temos uma cosmovisão, todos nós enxergamos o mundo numa perspectiva diferente. E essa perspectiva diferente tem a ver com as experiências que nós tivemos, com os significados que nós internalizamos durante a jornada da vida. Quando você nasce dentro de um contexto familiar, você nasce dentro de um contexto onde você tem as primeiras experiências com a sua família nuclear. Tem pessoas aqui que, de repente, cresceram com pais divorciados, com um pai ausente, com uma mãe que abandonou, coisas assim, mas tem pessoas que cresceram num lar estruturado, com os pais com uma família estruturada, e todos nós temos marcas que nós carregamos fruto dessa experiência. E, às vezes, o que eu vejo, o que é muito comum, é muitas pessoas terem grande dificuldade, por exemplo, de se relacionar com Deus como um verdadeiro discípulo, mas não só como discípulo, mas como filho. Porque eu tenho uma distorção da minha visão de paternidade, fruto de uma paternidade falha na minha infância. E quando nós pensamos num discípulo de Jesus, Deus nos restaura para sermos plenamente restaurados. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e o tudo se faz novo quando eu entendo que tem muitos significados que não fazem parte do projeto original de Deus, e que foram gerados a partir das experiências, e as experiências negativas que de alguma forma impactaram minha cosmovisão. Então a minha pergunta para você é, como é que você tem vivido na sua caminhada, na sua jornada? Será que você já se acostumou com algumas marcas que você carrega, ou você realmente conseguiu ressignificar tudo aquilo que um dia marcou a sua vida? Porque as experiências, tanto positivas e negativas, as experiências podem nos levar a ter uma confiança maior, porque foi uma experiência de fé, como foi compartilhado aqui pela Josi e o Mike, né? E é uma experiência que dá para levar para a vida. É um Deus que respondeu à oração. E todos os demais desafios que vierem pela frente, isso vem à memória, porque é um Deus que ouve a oração. Certo? Mas também o Diego ali precisou ressignificar, né? Ressignificar as marcas ali daquilo que, aquele momento dolorido aconteceu, aquilo que aconteceu lá atrás quando eles perderam um bebê. E assim a nossa vida tem altos e baixos, e nós precisamos entender que os baixos da vida, eles geram alguns significados que às vezes pode ser uns traumas, pode ser um significado distorcido, e muitas vezes ele acaba nos acompanhando se nós não damos nomes a ele e ressignificamos. Então, como é que nós podemos, como discípulos e discípulas de Jesus, ter a condição de filho e filha amada de uma forma plena, sem ressalvas, para que possamos gerar discípulos saudáveis? Discípulo saudável vai gerar discípulos saudáveis. Discípulos doentes, de alguma forma ele vai reproduzir essas enfermidades, porque a cosmovisão distorcida, ela acaba sendo reproduzida também. E eu quero caminhar, nós já falamos sobre a mulher samaritana, sobre o encontro daquela mulher com Jesus, e eu queria trazer essa mensagem, eu queria refletir um pouco sobre essa experiência e esse encontro dessa mulher, um encontro que mudou tudo na vida dela. Eu quero olhar para ela, tirando alguns princípios bem rapidamente aqui, daquilo que nós podemos aprender com isso. Então você está com a sua Bíblia aí, abra lá em João 4, nós vamos ler primeiro ali do versículo 13 ao 19. Então nós vamos ver aqui que tem uma mulher que ela estava acostumada a viver aprisionada. Ela ia num horário diferente naquele poço que foi construído ali por Jacó, e porque ela tinha vergonha, ela era rejeitada por aquela sociedade.
né? E nós vamos ver aqui as evidências disso. João capítulo 4, versículo 13 diz assim: Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. O homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Quando nós olhamos aqui, Jesus estava indo com seus discípulos da Judeia para a Galileia. E ele passa ali por Samaria. E ele passa ali e ele pede que os discípulos vão à frente, vão comprar o alimento. E ele fica ali. E ali ele tem um encontro com essa mulher samaritana. E esse encontro foi um encontro transformador. Nós, quando temos um encontro real com Deus, não tem como você ter um encontro real com o Senhor e sair da mesma forma. E essa mulher, ela encontra com Jesus, e ali Jesus conhece o coração dela, conhece a vida dela. Isso é uma coisa que o Senhor conhece, a nossa história. Às vezes nós queremos maquiar para o Senhor como se Ele não conhecesse as nossas lutas, as nossas enfermidades, as nossas marcas. Queridos, nós precisamos entender que todos nós temos significados que foram internalizados durante a vida, e a grande pergunta que eu tenho que fazer é como esses significados influenciam a minha cosmovisão. Porque se eu tive um pai opressor, um pai autoritário, eu tenho muita dificuldade com a autoridade, e por isso que lá no meu trabalho eu tenho dificuldade com a autoridade, e por isso que de repente na igreja eu tenho dificuldade com a autoridade pastoral, porque aquilo que eu vivi de alguma forma influencia na minha cosmovisão. Então, eu preciso olhar para o meu passado e dizer assim: olha, eu sei que eu passei por isso, e esses significados eu não quero carregar, e eu preciso ressignificar, mas para isso eu preciso entender claramente que existe um Jesus, um Deus que se conecta conosco e transforma a nossa vida. E Deus olha para aquela mulher com compaixão e com amor, e Cristo olha ali e Ele começa um processo de restauração daquela mulher. Ele sabia que ela não tinha marido. Agora imagine uma mulher com 5 relacionamentos, 5 pessoas que já passaram pela vida dela, como ela era vista naquela sociedade onde o divórcio não era aceitável, aonde a mulher adúltera ela era apedrejada. Então, quando eu olho para aquela mulher, ela tinha algo muito errado dentro dela, internamente, emocionalmente, porque ela estava escrava de uma cosmovisão distorcida com relação ao relacionamento. Isso impactava em todas as outras áreas, porque ela era rejeitada assim. De repente você está aqui hoje, você tem marcas que você está carregando ainda, e que eu quero te dizer o seguinte: nós estamos num processo de preparação para viver um novo tempo como igreja, a viver um novo tempo como discípulos de Jesus, e eu preciso estar plenamente restaurado para viver aquilo que Deus prometeu para mim. Todos nós temos um potencial colocado por Deus. Todos nós, Salmo 139 fala que desde o ventre da nossa mãe, nós somos sonhados por Ele. Deus colocou dentro de nós um verdadeiro propósito. Mas eu preciso compreender que quando eu estou debaixo do propósito de Deus, Deus protege o seu propósito. Romanos 8:28, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, mas como é que eu posso viver o meu propósito se eu deixei as marcas da minha vida me distanciarem do meu propósito? E o nosso propósito maior é ser discípulo de Jesus, é viver como um discípulo. E o que acontece? Porque aquele encontro com aquela mulher, ele vem e começa a transbordar. Jesus começa a trabalhar no coração dela. Ali no versículo 25 diz ali: disse a mulher, eu sei que és Messias, eu sei que há o Messias que há por vir, que está por vir, quando ele vier explicará tudo para nós. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, e eu que estou falando com você. Naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos em encontrá-los conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu canto, a mulher voltou à sua cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Queridos, e aqui eu quero agora só trazer alguns destaques com relação a esse texto.
Primeiro, Jesus ele estava indo. Lembra que nós falamos que somos desafiados a fazer discípulo no caminho? E é isso que acontece. Jesus estava indo da Judeia para Galileia, mas ele passa em Samaria, e ali esse encontro com essa mulher gerou uma transformação. Quando você está no caminho, você vai passar por essa transformação. Nós vimos isso hoje nessa manhã, certo? E aqui essa mulher, ela começa desconfiada, porque os judeus e samaritanos ali, desde o momento onde o reino de Israel foi dividido, havia uma rixa entre eles. E Samaria, ela foi penalizada ali, porque os samaritanos começaram ali a se envolver, os israelitas começaram a se envolver com outros povos. Então, por isso que havia uma briga entre eles, ninguém, não conversava com o outro, e o texto destaca isso. Mas sabe o que acontece? Naquele momento, aquela mulher, mesmo diante de toda essa situação, ela começa a confiar. E ela começa a ver a fala de Jesus. E de alguma forma ela consegue ver um ambiente favorável para ela abrir o coração, para ela deixar ser restaurada. Então, o primeiro destaque que eu posso trazer aqui nessa noite: vive e promova um ambiente confiável para a restauração. Jesus, ele gerou confiança. E quando Jesus fala assim, vai, chame seu marido, ela fala, eu não tenho marido. E Jesus sabia de toda a história dela. Será que a sua igreja é uma igreja confiável? Será que nós aqui, como os irmãos em Cristo, somos irmãos confiáveis? Será que você encontra no seu lar alguém confiável? Você precisa gerar um ambiente confiável. Porque aqui todos nós estamos do mesmo nível. Todos nós temos dificuldades e temos marcas que carregamos. A questão é o que eu faço com essas marcas. Como eu vivo com essas marcas e eu transformo elas para a glória de Deus. Eu tive uma marca de uma paternidade muito distorcida dentro da realidade. Meu pai foi adúltero a vida toda e ele tem um irmão fora do casamento dos meus pais. Mas isso não é motivo para mim desonrar meu pai. Eu amo meu pai porque ele é o meu pai, que Deus escolheu. E eu preciso honrá-lo porque a palavra, lá em Efésios 6, ele fala, honre pai e mãe para que tudo corra bem e tenha vida longa. E eu preciso honrá-lo independente dele. Mas uma coisa é honrar meus pais, a outra coisa é reproduzir aquilo que meu pai me ensinou. Até a minha conversão aos 23 anos, eu tive uma vida de imoralidade. Eu tive uma vida totalmente fora dos caminhos do Senhor, totalmente distante, mas escravo de algo que Satanás me aprisionava, que era a imoralidade na área sexual. E isso era uma grande armadilha para mim. Mas chegou o momento que eu fui restaurado. Eu fui transformado. E a transformação gerou realmente um ressignificar. E aquilo que foi marcas na minha vida, eu fui coautor de um aborto. Quando eu estava no quartel, um amigo levou a namorada para fazer um aborto. Eu tinha 18 anos, eu não sabia o que eu estava fazendo. E eu dei carona para esse amigo até a outra cidade. Eu acompanhei. E eu vi aquela moça chorando e voltando para casa. E aquilo ali marcou muito meu coração. E essa foi a última coisa que eu consegui confessar publicamente. Porque Satanás me escravizava. Eu me sentia um assassino. Mas sabe o que acontece? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E hoje eu já perdi o número de pessoas que eu vi Deus fazendo um milagre de gerar filhos para quem os médicos já tinham falado que eram improváveis, que eram mistérios. E Deus me deu a oportunidade de ver os milagres acontecendo, Deus usando a minha vida para orar por essas mulheres. Eu já perdi a oportunidade de quantas mulheres que fizeram um aborto, homens que participaram de aborto, e que, a partir do meu testemunho, conseguiram se sentir perdoados e conseguirem se perdoar. Porque o perdão, ele tem 3 dimensões. Eu preciso primeiro entender o perdão de Deus para a minha vida. Daí depois eu preciso me perdoar de muitas coisas que eu fiz, para que eu consiga liberar perdão e perdoar na dimensão horizontal. Será que a tua cosmovisão está distorcida porque um dia você começou a se distanciar do propósito de Deus, ou de repente você viveu fora, longe do propósito de Deus? Salmo 32, nós vemos Davi, uma história de pecado, alguém que adulterou, e alguém que, além de adulterar, ele promoveu ali a morte de Urias, que era o marido de Betseba, com quem ele adulterou. Mas o Salmo 32, ele diz o seguinte: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer.
pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como um tempo se seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Queridos, quando nós confessamos, quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, existe restauração. Não tenha medo de deixar de ser restaurado. O arrependimento gera perdão de pecado, mas a confissão gera cura. Então, esse é o primeiro desafio. Gera um ambiente confiável, que você possa abrir o teu coração, que as pessoas se sintam confortáveis em abrir também. O segundo destaque é que eu vejo ali que a resposta da restauração, ela vem em um encontro com Jesus. E essa mulher, ela tem a resposta da restauração num encontro com Jesus. Quando ela diz ali, eu sei que o Messias vai vir, e ele vai explicar para nós, e Jesus diz, eu sou o Messias. A fonte da restauração é Cristo. A fonte da restauração é Cristo. E quando eu sou restaurado, eu viro um canal de bênção de Deus para restaurar a vida de outros, como eu já compartilhei nesta manhã também. Nós vamos olhar ali em Atos 3, aonde os discípulos estavam ali indo para aquele templo chamado Formosa, e diz ali, estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, o aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Naquele momento, né, os discípulos falaram assim, olha, dinheiro, prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. E o pastor Abraão já citou isso também hoje de manhã ou ontem à noite. Aquilo que eu te dou é a cura. E Deus agiu na cura daquele aleijado de nascença. E diz que ele teve um salto, no versículo 8, e começou a andar, depois entrou no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Queridos, é um encontro com Jesus que gera restauração. Às vezes eu estou querendo racionalizar. Tua cosmovisão está sendo racionalizada por aquilo que você vive. Pare de negar. A negação, ela vai gerar uma prisão. A negação, ela faz com que você viva com a tua cosmovisão distorcida. Sabe quando você está com o seu óculos embaçado e você não consegue enxergar? Quem usa óculos, logicamente. Mas sabe, muitas pessoas estão com o óculos embaçado, com a visão embaçada e não conseguem enxergar. Porque talvez você simplesmente não percebe que é mudar a cosmovisão. A partir da perspectiva de Jesus, isso muda tudo. Agora, lembrei da minha esposa que estava lá, acordou, e de repente ela foi olhar a hora, pegou o óculos e olhou assim, e não enxergava. Ela tirou o óculos, mexeu no olho, colocou o óculos, e não enxergava, falou assim, alguma coisa está errada. O que está acontecendo com os meus olhos? De repente ela tirou de novo, a hora que ela viu, ela estava com o óculos da minha filha. Aí por isso que ela não estava enxergando. Porque o óculos da minha filha é para enxergar de longe, dela para enxergar de perto. Talvez você está com o óculos errado. Você está com a cosmovisão errada, sabe por quê? Porque você ainda tem medo de se sentir vulnerável. Uma das grandes liberdades que eu tenho é de toda a igreja, eu já falei de púlpito, todo mundo conhece todos os pecados, ou não todos, né, porque nem eu lembro de todos, mas os principais que me deixavam escravo de Satanás. Todo mundo conhece. Porque eu vou permitir que Satanás continue me acusando? De jeito nenhum. Eu me posiciono, porque a graça de Jesus me alcançou. E eu sou livre. Eu sou liberto para viver liberdade. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Agora, todo mundo sabe que as marcas que eu carrego têm a ver com o propósito que eu vivo. Porque Satanás sempre vai tentar te chamar pelos teus pecados, mas Deus te chama pelo nome, e dizendo, filho amado, filha amada. Então, pare de ficar preso com essa cosmovisão distorcida, que é fruto de experiências que você teve, talvez na sua infância. Os pais são os primeiros a distorcer a nossa verdadeira identidade criada por Deus. Depois vem o ecossistema onde você cresceu, na escola, nos seus vizinhos, seus primos, até que de repente você começa a acreditar que é assim mesmo. Essa mulher samaritana, ela acreditava que a vida dela
Era aquilo mesmo. Está ali com o quinto homem. E está ali escondida daquela sociedade para não viver o propósito de Deus. Mas o encontro com Jesus gerou transformação. E aqui, para fechar, queridos, um discípulo restaurado, ele vai ser canal de bênção, que vai gerar cura e cuidado dos outros, na vida dos outros. Então, quando ela deixa o cântaro, essa mulher volta à cidade e disse ao povo: venham ver esse homem que disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde eles estavam. Sabe, ela traz ali algo muito especial, porque quando Jesus vem e esse encontro gera transformação na vida dela, ela tem a necessidade de deixar tudo para trás. Tudo que ela tinha, aqueles cântaros, ela deixa para trás, ela vai em direção para anunciar: Cristo me alcançou, Ele veio e trouxe transformação, porque é isso que ela falou. O homem sabia tudo e ela veio, ela vem animada e ela leva a mensagem que ela tinha recebido: água viva, aonde eu vou viver um novo tempo. Queridos, o passado é um grande professor, mas um péssimo companheiro de caminhada. Eu já falei isso aqui também. E eu quero te desafiar a não ficar preso ao seu passado, uma cosmovisão distorcida. 2 Coríntios 1, 3 e 4 diz lá: bendito seja o Deus o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Queridos, eu me rendo. Por isso que o Diego compartilhou a música que estava cantando lá. Isso é rendição. Eu sou consolado para consolar outros. Eu sou alcançado para alcançar outros. Eu sou restaurado para restaurar outros. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.